Colheita do fim dos tempos. Essa colheita que a religião prega, falando que ainda haverá, ainda ocorrerá. Mas quando você consulta, quando você lê os escritos bíblicos, você vê que a colheita do fim dos tempos já aconteceu. A colheita aconteceu já quase 2000 anos atrás. E aí eu não entendo de onde é que essas pessoas tiram para futurizar uma situação dessa. Eu não consigo entender. Eu leio, não sei o que acontece, não sei se eu estou interpretando errado a Bíblia, eu não sei, não sei se é porque, como os escritos bíblicos, para você entender ele é de uma forma espiritual, no literal você não entende. Se você quiser entender a Bíblia no literal, você não entende. O que é no literal? Ao pé da letra. Por exemplo, onde fala dragão, você querer achar o dragão que solta fogo pela venta. Onde fala que a serpente, você querer achar uma serpente. O dragão de 7 cabeças. Isso é literal. Então, no literal, você não consegue entender os escritos bíblicos. No literal, você entende uma receita de bolo, você receita um mapa de uma cidade, você entende no literal. Agora, os escritos bíblicos, no literal, ninguém entende nada. Vai ficar aí futurizando, vai ficar aí mais um religioso da vida. Não adianta. Aí você, de repente, você fala, nossa, mas por que você fala tão mal dos religiosos? Porque não é os religiosos, porque a Bíblia tá do jeito que ela tá para mim, tá para você, se você é um religioso. Os escritos bíblicos que eu leio tá na sua Bíblia. Talvez o texto esteja um pouco diferente. Mas no fim desse funil é a mesma coisa. Agora, por que os pregadores não entendem dessa forma? A cada dia que passa, o meu modo de ver é que eles usam do seu falso entendimento para manipular, para roubar as pessoas. É isso que eu entendo. A cada dia mais fica evidente Jeremias capítulo 5, lá do versículo 22, 26 para frente. Que fica evidente, entendeu? Quer ver? Lê. Vamos ver esse aqui. A parábola do joio. Olha que coisa interessante. Veja, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Eu fiz um vídeo desse semana passada, agora eu só estou passando o entendimento da colheita. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Então a colheita que Jesus estava falando aqui, de uma forma metafórica, era o final dos tempos, o dia do grande juízo, o dia do Senhor. Por que a colheita do fim dos tempos já ocorreu? É o tema deste vídeo. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aqui. Olha aqui. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Onde foi acesa essa fornalha? Leia comigo Isaías capítulo 29, versículo do 1 em diante. 4, 5 versículos. Jerusalém e seus inimigos. Olha aqui. Isaías 29, versículo 1 em diante. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Então, onde Davi acampou era Jerusalém. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porém, Ariel... Deixa eu colocar logo na Bíblia Viva aqui, que a gente já lê o nome certinho do que significa Ariel. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi.
Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel. Veja aqui, um altar coberto de fogo e sangue. Um altar coberto de fogo e sangue. Deus falou, eu mesmo serei o seu inimigo. Cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. Quando você estiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como a de um fantasma saindo da terra em que você foi sepultado. Veja aqui, depois você lê todo, mas eu quero ler isso aqui. Pobre de Jerusalém, a cidade onde Davi viveu. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome. Um altar coberto de fogo e de sangue. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70 DC? O que aconteceu durante o cerco que aconteceu em Jerusalém do ano 69, mês de julho até o mês de agosto do ano 70. 390 dias. Jerusalém foi cercada. Jerusalém foi incendiada. O templo foi incendiado que não sobrou nem os alicerces. Exatamente como na profecia aqui estava falando em Isaías 29. Deus cercaria e botaria fogo e sangue dentro daquele lugar. E foi isso que Jesus falou aqui, ó. Veja. O Filho do Homem, Mateus 13, 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Tá vendo essa fornalha acesa aqui? Era o que iria acontecer no juízo do ano 70. Jerusalém pegando fogo. E ali dentro, cadáveres amontoados, empilhados, montes e montes. Fogo aconteceu. A fumaça e o sangue. E o enxofre. Aconteceu tudo ali dentro de Jerusalém no ano 70. Então ali seria a colheita, ali seria o fim dos tempos. E quando ocorreu isso? No ano 70. Aí você entende Apocalipse. Você lê Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20, fala assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra amadureceram. Você consegue entender que isso aqui era um enigma? Uma figura para um juízo? Você consegue entender? Você tem essa sensibilidade? Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Isso aqui foi o juízo. Isso aqui era no ano 70. Isso aqui foi durante o dia do Senhor. Foi durante Apocalipse 1:10. Você acha que esse entendimento a teologia tem? Você acha que esse entendimento os pregadores da religião têm? Claro que eles não têm um entendimento desse. Porque com o entendimento desse aqui, você liberta as pessoas. Você dá carta de alforria. Fala, aqui, tá vendo? Vocês não precisam mais buscar Deus em templo, porque o juízo já aconteceu. Vocês não precisam buscar a salvação, para ser salvo. Não, porque a salvação é plena. O espírito das pessoas volta de onde veio. E o juízo eterno foi estabelecido no ano 70. Você entende por que a religião está aí manipulando e enrolando as pessoas? A teologia não vai ter um entendimento desse nunca. Nunca, nunca, nunca. 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Tá vendo? Ó? Você acha que tem cabimento isso no literal? E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra? Imagine isso aqui no literal. Então lá tem um anjinho lá, um anjo, numa nuvem. Que tamanho que é essa nuvem? Que tamanho que é esse anjo? Esse anjo tem asa? Que tamanho que é essa foice? Isso é no literal, ao pé da letra. Não. Aqui você entendendo o lado espiritual,
e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Ou seja, fez o que? O julgamento. Aquele que estava sentado na noite, uma referência, sendo o filho do homem que viria por sobre as nuvens, para se cumprir Daniel 7,13, que aquilo era um símbolo de juízo, aquilo era um significado de juízo. Então estava falando que aquele que estava fez a colheita, fez o juízo, cobrou as contas dos israelitas. Porque assim ele disse lá em Lucas 11 e Mateus 23, que aquela geração seria responsabilizada pelas coisas, por tudo que aconteceu. 17. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Isso aqui se tratava de pessoas. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar, olha aqui, ó, da ira de Deus. Olha que coisa, então, e era a ira, a vingança de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então, isso foi a ira de Deus, ó, aqui, ó. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da terra. Olha aqui, quer ver? Em Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24. Quando, porém, vocês virem Jerusalém, Jesus estava falando para os discípulos, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias, olha aqui, quando Jerusalém fosse cercada, sitiada, seriam os dias porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo, olha, tudo o que está escrito. Então no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo fogo, se cumpriu tudo. E aquilo ali foi uma vingança de Deus. Que coisa, hein? O próprio Jesus falando que foi uma vingança de Deus. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo, contra aquele povo. Aí voltando lá, você vê aqui, ó, no finalzinho aqui, e o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Você vê como que as coisas se encaixam, né? Você vê que o entendimento, quando ele é espiritual, as coisas se encaixam. Não precisa trabalho, não precisa... Não tem fora um entendimento desse, fora da Bíblia, você não acha. Não tem livro. Não tem livro. Ah, esse livro foi escrito pelo o reverendo Cuscuz. Não tem. Ah, tem fulano de tal, apostila de fulano. Não tem. Não tem. A não ser, claro, se você pegar alguém que está já escrevendo aí apostila a respeito do Evangelho Eterno. Aí você vai entender, a pessoa vai colocar. Mas nesses livros arcaicos aí, livros de teologia, você não vai achar isso. Você não vai achar isso. Porque a colheita do fim dos tempos já ocorreu. A colheita do fim dos tempos aconteceu no ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Até a próxima, se assim o Pai permitir. E eu peço que você contribua com esse canal, dando joinha, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho para receber novos vídeos, tá bom? E vamos em frente, tomando remédio para melhorar essa gripe aí. Até a próxima, tchau, tchau.